Então, nós entramos no mês de março, o mês de pensar mais sobre as mulheres e como nosso assunto aqui é o cérebro, que tal a gente falar um pouquinho sobre o cérebro feminino? E essa conversa não vai ser uma conversa sexista, a gente não está aqui para falar sobre Marte e Vênus, nem para fazer aquelas comparações clichês. Eu não sou nada femininja e não estou aqui para falar que a gente tem mais neurônios do que os homens, nem que a gente tem mais tendência a fofocar. O assunto é bem mais interessante, muito mais complexo do que isso. E, na verdade, eu tenho refletido há algum tempo sobre essas diferenças por causa de um trabalho muito interessante da doutora Lisa Mosconi, que é PhD em neurociências, coordenadora de vários estudos sobre a saúde feminina, principalmente a saúde neurológica das mulheres. E ela lançou um livro no ano passado que se chama O Cérebro XX. E dentro dessas pesquisas do livro, eu fui alertado sobre dois problemas. O primeiro problema é o seguinte: as mulheres têm sido excluídas dos trabalhos científicos há anos. E isso tem um motivo, não foi por maldade que aconteceu, é que durante a década de 50, a década de 60 também, um medicamento chamado talidomida, ele costumava ser prescrito para as mulheres grávidas para aliviar as náuseas. Só que depois de alguns anos, imaginando que esse medicamento fosse inócuo, os pesquisadores descobriram que ele provocava deformações gravíssimas nos bebês dessas pacientes. Então, para evitar um novo desastre como aquele, as comissões de ética do mundo inteiro deixaram de autorizar a participação de mulheres em boa parte desses estudos, simplesmente porque elas podem engravidar e nunca se sabe qual vai ser o efeito de uma intervenção, de uma vacina, radiação, de algum tipo de comportamento restritivo ou de uma nova droga, por exemplo. Mas qual é o problema disso? Qual é o problema dessa exclusão das mulheres? O problema é que os resultados científicos, né, os resultados dos trabalhos que nós temos sobre as funções do cérebro, da imunidade, do metabolismo e tudo mais, sobre o corpo, são estudos feitos com os homens. E os homens são bem diferentes das mulheres, fisiologicamente. E para não deixar as mulheres completamente de lado, então, existem, claro, estudos específicos a respeito do nosso sistema reprodutor e das mamas. E essa foi intitulada a medicina do biquíni. Alguém deu esse nome porque a ciência, para as mulheres, na verdade, ela cobre apenas o que fica debaixo do biquíni, que são os órgãos reprodutores e as mamas. E por que eu contei essa história da medicina do biquíni? Porque, a princípio, sim, ela garante a nossa segurança, mas no final das contas, ela acaba evitando que alguns quadros patológicos, como o do Alzheimer, que é o que a doutora Lisa mais estuda, sejam mais bem compreendidos. Só que, como a evolução ocorre nesse movimento pendular, agora já existem pesquisadores lutando por formas mais seguras de incluir as mulheres em estudos científicos mais amplos, ainda bem. E aqui nós entramos no segundo ponto que me chamou a atenção no livro da doutora Lisa Mosconi, que é o da diferença entre os cérebros, o cérebro da mulher e do homem. E nós sabemos que não existe uma diferença anatômica tão relevante, mas nós sabemos também que alguns diagnósticos ocorrem mais em mulheres do que em homens. E elas têm, por exemplo, mais transtornos de ansiedade, depressão, dores de cabeça, enxaqueca. Para cada homem diagnosticado com Alzheimer, existem 2 mulheres diagnosticadas. Além disso, a TPM vai alterar o nosso humor, o nosso jeito de pensar. E quadros como o TDAH, por exemplo, são bem distintos em meninas. Autismo se manifesta de maneira bem diferente nas meninas. Pois é, mas anatomicamente o cérebro das meninas não é muito diferente, não tem diferenças significativas em relação ao cérebro dos meninos. Só que a bioquímica da mulher é bem distinta. Isso desde o útero, olha só que interessante. As meninas, elas nascem com 2 cromossomos X e os meninos com X e Y. Isso a gente já sabe. Agora, o cromossomo X, ele é maior do que o cromossomo Y, bem maior. Para você ter uma ideia, o cromossomo X, ele contém 1098 genes, enquanto o cromossomo Y tem 78, só 78. E qual a repercussão disso na nossa vida cotidiana? Bom, esses genes excedentes na mulher, do cromossomo X,
são críticos, claro, para a reprodução, para as funções reprodutivas, para a diferenciação sexual, mas eles também vão servir para regular as nossas atividades neurológicas. E como isso acontece? Basicamente, o cérebro da mulher ele é configurado para responder mais ao estradiol. E segundo a doutora Lisa, existem mais receptores de estradiol no cérebro da mulher e mais receptores de testosterona no cérebro do homem. E esse hormônio, o estradiol, ele regula o nosso metabolismo cerebral, o nosso nível de atenção, a nossa capacidade de memorizar, a nossa energia mental mesmo. E para o cérebro, então, funcionar bem afiado, nós vamos precisar desses hormônios, dos hormônios femininos, em dia, equilibrados. Por isso que quando falta estradiol, como acontece no climatério, na menopausa, a mulher vai tender a ter uma fadiga cerebral, principalmente quando essa mulher está estressada, malnutrida, desidratada. E infelizmente o cérebro pode sentir essas variações hormonais super cedo. Então, além de corrigir essas grandes oscilações na juventude ou a falta dos hormônios na menopausa, se o seu médico julgar prudente, é claro que você tem que ter o seu médico de confiança, um especialista bem atualizado, de preferência como o que nós temos, o Dr. Djalma. Então, além de estar com as suas consultas ginecológicas em dia, você precisa também construir reserva de saúde. E como a gente faz isso? Como a gente constrói, como a gente promove saúde? Com hábitos saudáveis, alimentação colorida, tem que tomar água direitinho durante o dia todo, porque o seu cérebro também sente essas oscilações de hidratação. Um pouquinho de água que falta ao cérebro já faz a gente pensar de forma diferente. É preciso também se programar para ter atividades intelectualmente estimulantes, boas leituras, boas conversas, cursos, fazer um exercício físico de vez em quando também não faz mal a ninguém. E como o estresse é uma das maiores causas de desequilíbrio hormonal e envelhecimento precoce também, vai ser importante ter algum momento para relaxar, meditar, dormir as suas 8 horas por noite e cultivar relacionamentos saudáveis também é um dos principais recursos para que a gente viva mais melhor, com o cérebro feliz. Só isso, pronto! Mas tudo começa aqui, com essa tomada de consciência. Então, aproveite o mês das mulheres, cuide de você, cuide das mulheres que você ama e depois a gente pode continuar essa conversa aqui sobre o cérebro feminino. Se você tiver alguma dúvida, então, deixe aqui embaixo que depois a gente responde. A gente pode fazer outros vídeos também sobre o assunto. E até breve. Beijo. Tchau, tchau.